Olá, seja muito bem-vindo e muito bem-vinda a este canal. Hoje a gente vai estar aqui falando, né, sobre aspectos de finalização de contrato de locação, que é algo que realmente tem muita dúvida, e eu escolhi esse tema para a gente inaugurar aqui esse espaço. Bom, vamos lá. Gente, qual é a grande questão em relação à finalização, né, no contrato de locação? Sempre recai sobre a hipótese do imóvel não ter sido entregue da maneira que realmente deveria ter sido, né, entregue ali para o proprietário. Ou seja, o proprietário ou o locador entregou o imóvel no início da locação para o locatário de uma maneira e o locatário, na hora de devolver esse imóvel, devolve de uma maneira ruim, negativa, digamos assim. Bom, o que a gente precisa sempre ter em mente é que as etapas e as regras precisam já ter sido estabelecidas lá no início dessa relação contratual. E de onde vem isso? Vem aí através da prática, vem através do próprio ritual mesmo de trabalho estabelecido pelo profissional, pelo próprio locador, enfim, administrador. Então a gente precisa entender aí quais são essas etapas. Eu gosto de pensar no momento em que o locatário decide ou que vai devolver o imóvel antes da finalização mesmo do prazo, né, do término do prazo final fatal do contrato, ou quando ele realmente decide aí fazer uma rescisão antecipada. Né? Então, existem essas duas possibilidades de rescisão, ou quando chega-se ao fim do contrato ou quando o locatário decide aí fazer a rescisão antecipada. Existe uma terceira hipótese, que é quando o locatário não está cumprindo, né, com o contrato de locação e aí cabe aí o locador entrar com um despejo, enfim, para rescindir esse contrato de locação, tá? Bom, vamos pensar nas hipóteses em que o inquilino decide devolver o imóvel, tá? Independentemente de ter sido rescisão antecipada ou não, ele vai precisar avisar para o locador em algum momento, tá? Só que aí eu tenho um ponto muito importante aqui. Quando há a rescisão antecipada, você precisa ter no seu contrato de locação o prazo que esse locatário vai ter que avisar ao locador. A lei do inquilinato diz que no momento em que há necessidade, né, há o interesse na devolução do imóvel, dentro do prazo contratual, é necessário aí 30 dias de aviso prévio, tá? Quando o contrato está por prazo indeterminado, a lei não dá prazo mínimo, ele não dá prazo nenhum. Então, no seu contrato, você tem que ter isso bem claro, tá? Que no seu contrato por prazo, quando ele estiver por prazo indeterminado, você precisa criar uma regra para o locatário avisar o locador com 30, 60 dias de antecedência, tá? Normalmente são 30 dias, perfeito? Então vamos lá. O locatário então vai precisar avisar. E aí ele vai avisar ou com 30 dias de antecedência, quando a gente está falando aí de rescisão antecipada, e se o contrato tiver já por prazo indeterminado, ele vai ter o prazo X ali, vamos aqui dar o exemplo de 30 dias, tá? E aí ele vai fazer esse aviso através de onde? Para onde ele vai enviar isso? Então, você também tem que ter uma previsão contratual. Vai ser via WhatsApp, e-mail, notificação pelos correios? Você precisa determinar, tá? Eu sempre gosto de colocar um meio de comunicação já pré-estabelecido no contrato. Então, normalmente é sempre um e-mail. Então, esse locatário tem um prazo, ele vai te avisar por e-mail, assim que funciona. Eu gosto sempre de fazer uma vistoria prévia, tá? Ou seja, antes dessa vistoria final, quando o locatário já envia o e-mail informando que vai devolver o imóvel, eu gosto de ir até esse imóvel e verificar as condições dele, onde eu faço os apontamentos daquilo que o locatário precisa fazer no imóvel para entregar. Por que que eu faço isso? Isso é uma forma de demonstração também de boa fé. As pessoas assinam um contrato, mas não necessariamente elas estão cientes de tudo, elas lembram de tudo. Então, normalmente, o que acontece? Quando o locatário devolve o imóvel, tá? E ele te devolve com coisas pendentes, ele, se for consertar, né? Se tudo ali for no caminho normal da boa fé, ele ainda vai continuar sendo responsável pelos dias que aquele imóvel ficou indisponível para o mercado, tá? Vai ter que pagar IPTU proporcional, condomínio proporcional. Então, assim, pelo tempo que ele tiver ali dentro daquele imóvel ainda, ou seja, que aquele imóvel não esteja ainda disponível para o mercado,
esse imóvel vai estar incidindo todos os valores normais da locação. Então, para evitar esse tipo de constrangimento, de problema, de desgaste com o inquilino, eu sempre faço uma visita antes e reforço e faço os apontamentos. Porque daí, quando ele realmente for me entregar as chaves, eu só vou lá conferir. E se estiver tudo ok, não tem o que discutir, tá? Então, esse é o primeiro passo. Quando chega o dia da entrega das chaves, você vai precisar obrigatoriamente entregar para esse inquilino o termo de entrega de chaves. O termo de entrega de chaves não dá quitação do contrato de locação. Então, se isso te gera dúvida, escreve no próprio termo de entrega de chaves que aquele termo, aquele documento não dá quitação do contrato, tá? E aí você pode vincular o momento em que aquela quitação vai ser fornecida. Eu sempre gosto de colocar após a vistoria final, tá? E aí o que eu indico? Eu indico que, se você não fizer a vistoria no momento da entrega das chaves, que você, nesse termo de entrega de chaves, já deixe anotado, já coloque ali a data, já agenda o laudo de vistoria final, tá? E, sobretudo, mais importante nessa etapa, nessa fase, se for fiador, tá? Se tiver uma garantia locatícia e essa garantia locatícia for de fiador, for fiança, você obrigatoriamente vai precisar enviar uma notificação para esse fiador também, tá? O que acontece? Hoje a gente tem um entendimento de que quando há um laudo de vistoria final unilateral, ele não é aceito. Ou seja, os locatários tendem a entrar com demandas judiciais, discordando daquele laudo de vistoria final e alegando que aquele laudo de vistoria foi produzido de forma unilateral, tá? Então, você precisa notificar obrigatoriamente o locatário e o fiador, tá? E aí, qual é a forma mais interessante de você fazer isso? Normalmente, quem vai entregar as chaves é o locatário. Então, naquele documento, no termo de entrega de chaves, você vai estar ali, vai já informar a data e horário do laudo da vistoria final. Você pode pegar esse mesmo documento, eu gosto de fazer duas vias, tá? Eu faço uma via do locador, eu faço uma via do locatário, onde na via do locador, o locatário vai fazer uma rúbrica e vai colocar a data, tá? Ou seja, ele teve ciência do conteúdo daquele documento. E aí eu faço a digitalização daquele documento e envio por e-mail para o fiador. E aí deixo ele ciente também. Se eles não comparecerem na vistoria final, eles não vão poder contestar, tá? Isso de forma judicial e com a fundamentação de que foi produzido de forma unilateral. Por quê? No termo de entrega de chaves, você já deu o horário e dia, você pegou esse mesmo documento e enviou por e-mail para o fiador. E eles não compareceram porque não quiseram, tá? O que você tem que se preocupar é de você ter uma forma inequívoca, tá? De comprovar que você deixou aquelas pessoas cientes da data e horário da vistoria, tá? Isso aí é o mais importante de tudo. E aí agora a gente vai para as hipóteses. Se a vistoria estiver de acordo com a vistoria inicial, porque aí, gente, imagina 30 meses de locação. Você fez aquela locação 30 meses atrás. Agora você está entrando naquele imóvel de novo. Quantos imóveis já passaram ali pela sua vida, seu escritório, né? Você não vai lembrar. Então, qual é a sua base? A sua base, o seu ponto de partida, o seu comparativo vai ser sempre o laudo de vistoria inicial. Então, ao passo que, no momento em que você vai fazer o laudo de vistoria final, o que você tem que estar na mão ali, que não pode faltar, é o laudo de vistoria inicial, porque ele vai ser a sua base, tá? E aí, se tudo tiver ok, tá? Não tiver nenhum problema no imóvel, se não tiver nenhum débito de ordem tanto locatícia mesmo, do próprio aluguel, como condomínio, IPTU, se no seu contrato de locação você cria uma regra, uma obrigação de que esse locatário tem que encerrar, por exemplo, a prestação o fornecimento de energia, de gás, se for uma casa, de água, ele vai ter que te mandar esses documentos, né? Comprovando o corte, o pedido de corte e os comprovantes de pagamento das últimas contas. Tudo isso faz parte do bojo, digamos assim, da quitação desse contrato. Então, se o locatário tem débitos de condomínio ou de qualquer tipo de tributo, tá?
aluguel, não te entregou documentação, alguma questão, alguma obrigação no contrato, você não pode dar quitação. As pessoas também confundem muito a questão da quitação só com débito de locação. Não, qualquer coisa que não tenha sido cumprida no contrato, inclusive o cuidado com o imóvel, você não pode dar quitação, tá? Então vamos lá. Se tudo está perfeito, você vai fornecer aquele termo de quitação para o seu locatário, e aí você pode mandar por e-mail, não tem problema nenhum, ele pode ir no seu escritório, ele pode pegar esse documento, problema zero. Se tiver pendência no imóvel, o que você vai fazer? Você vai ter que notificar esse inquilino sobre essas pendências. E aí é onde você vai entender como que aquilo ali vai acontecer, porque existem duas possibilidades. Uma possibilidade é o locatário pegar as chaves, pagar tudo que ele tem para pagar, equivalente ali, proporcional, e fazer os reparos que ele precisa fazer obrigatoriamente no imóvel, ou ele simplesmente vai falar para você que não tem como, que não vai fazer. E aí, dependendo do tamanho desse prejuízo, né, compensa o locador realizar aqueles reparos com cuidado de nota fiscal, você como profissional ter a preocupação de notificar de forma correta, entendeu? Para depois você entrar com uma ação eventualmente de cobrança. Existe essa possibilidade também. Perfeito? Então, gente, a gente precisa ter muita atenção que todas essas etapas que eu acabei de falar aqui para vocês, é muito importante que elas estejam no contrato de locação para não ter dúvida, tá? Para que qualquer pessoa seja capaz de pegar aquele contrato, ler e entender quais são as etapas. Isso é fundamental. Então, só para a gente fechar e recapitular, tá? Você precisa ter o prazo, tá? De aviso, ali, o aviso prévio, né? De 30 dias no decorrer do contrato. Minha sugestão é de 30 dias também, em caso do contrato estar por prazo indeterminado. Fazer ali uma vistoria prévia, fazer os apontamentos daquilo que o locatário precisa fazer. No momento em que ele te entregar as chaves, você vai fazer o termo de entrega de chaves em 2 vias, onde a sua via, ele vai fazer uma rúbrica e datar, ok? E aí, você vai precisar colocar nesse termo de entrega de chaves o dia e a hora do agendamento para a vistoria final. Se tiver fiador, você vai enviar um e-mail para esse fiador informando a data e horário do laudo de vistoria final. Perfeito? Se tiver tudo ok com o imóvel, você vai fornecer o termo de quitação. Se tiver alguma pendência, você vai notificar fiador, se for o caso, e inquilino para realizar ali os reparos necessários. Perfeito? Eu espero que tenha sido esclarecedor esse vídeo, que isso te ajude bastante aí na sua prática. Qualquer dúvida, qualquer comentário, qualquer ideia que você tenha, como você ali pratica, digamos assim, no seu dia a dia e quiser compartilhar aqui com a gente, deixa aqui seu comentário que a gente vai adorar saber, ok? Até o próximo vídeo.